como diz o Melo, que couve. Ah, tá, peraí, foi aqui, o problema foi aqui. Oi, professor, tá tudo bem? Tá nos ouvindo? Bom dia, Kleber, querido. Todo mundo escuta? Câmbio? Sim, tudo bem. 5.5. Tudo bem, rapaz. Uma chuva danada aqui. Aí eu falei, Kleber, não vai funcionar pelo Zap, não. Tem que ser na ligação normal mesmo. A gente tá passando esse período de chuva impressionante. A internet fica instável, né, professor? Tá puxado, mas vamos lá. Agora vai funcionar. Bom, deixa eu lembrar o senhor daqueles bons tempos do café. Janela de conjuntura, o senhor lembra, né? Lembro com muito carinho, Kleber. Você sempre muito profícuo como entrevistador, inclusive fazendo comentário, bate-bola, ping-pong. Muito bom. A gente queria exatamente recorrer esse seu vasto conhecimento aí, para a gente entender o que está acontecendo, né, no mundo, essa janela de conjuntura, esse olhar para onde estamos, de onde vemos, né, para onde vamos, enfim, nós precisamos nos colocar a respeito do que aconteceu esses dias agora, uma escalada de violência no Oriente Médio. Qual é a leitura que o senhor tem? Podemos e devemos estar preocupados todos, professor? Kleber, em primeiro lugar, bom dia para você, bom dia para todo mundo da bancada e para o nosso ouvinte principalmente, né? Kleber, é para ficar preocupado sim, porque a gente tem uma escalada de violência que não tem precedentes, tá? Nós não temos na história contemporânea, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, quando muitos dos países hoje que fazem parte do Oriente Médio se descolonizaram da França, da Inglaterra e se tornaram países próprios, independentes, né? Nós não tivemos desde então um conflito de tal magnitude, tá? A gente tem aqui um conflito de extrema possibilidade de potência militar, em primeiríssimo lugar com dois países que ocupam o top 20 dos países com um contingente militar e balístico, tecnológico no mundo. Estamos tratando aqui de uma potência evidentemente nuclear, que é Israel, e outra que tem a expectativa de ter um projeto nuclear, que é o Irã. E a gente tem, além da questão militar em si, um segundo fator de risco muito complexo, que são as alianças que esses países possuem, né? Quer dizer, a gente tem uma relação histórica entre Israel e os Estados Unidos, e a gente está falando aqui de tanto Israel quanto os Estados Unidos com governos atualmente, vamos chamar assim, de direita, sem nenhum problema usar o termo, e que tem uma postura bastante intransigente com relação aquela ideia que a gente tinha nos anos 90 e 2000 de que a ordem global deveria funcionar de forma estável e pacífica. Esses países caminham para, muitas vezes, a ruptura com relação a questões, por exemplo, comerciais, como é o caso americano, e com relação à tolerância com relação a opositores, que é o caso do governo do Benjamin Netanyahu em Israel, que está fazendo esse verdadeiro genocídio, esse massacre absurdo em Gaza, que tem uma relação muito difícil ao norte com o Hezbollah no Líbano, e que agora abre uma outra frente de combate com relação ao Irã, que é uma frente muito surpreendente, porque o cenário global é um cenário de muita instabilidade. Agora, se a gente quiser ficar muito atento também, a gente vai ver que faz mais ou menos 4 anos atrás, o precedente lançado pela invasão russa na Ucrânia cria as condições para uma normalização desse tipo de postura política, ou seja, quando a Rússia invade a Ucrânia pelo simples pretexto de que o governo que está na Ucrânia é um governo que ocupa um espaço russo, a gente volta lá naquela ideia histórica, Kleber, de que é natural e que é normal o uso da força armada para resolver questões políticas e fazer ocupações territoriais. É como se a gente voltasse àquela ideia bem antiga de que ocupar pela força é legítimo, o que é muito complexo. Se a gente tiver que somar um terceiro fator aí de complexidade, são todas essas crises globais que a gente está vivendo, crise econômica, crise política, crise ecológica. Então, é muito problema junto ao mesmo tempo, envolvendo dois atores, Irã e Israel, que tem uma potência militar e uma intransigência política recíproca muito grande. A coisa é preocupante, portanto, Kleber. Pois é, agora para ter a exata noção da gravidade dessa situação, é um conflito, é um litígio que não está restrito só aos dois países. Aí a pergunta que fica do ponto de vista militar, sem dúvida, está restrito. Quem está por trás disso? Quem são os apoiadores, já que a gente sabe que historicamente Estados Unidos é arqui-inimigo do Irã, né? Me parece aqui que não há ainda uma articulação de alianças para engajamento no conflito. Isso parece tão visível que Trump recebe o pedido do Netanyahu, do partido hoje governante de Israel,
e é importante dizer que o Estado de Israel nem sempre foi um Estado que buscou a agressão contra os seus vizinhos. Nós já tivemos, na década de 90, alguns mais antigos, como eu, devem lembrar dos acordos de Camp David, em que o Bill Clinton, o Yasser Arafat e o Shimon Peres assinam a paz entre o Fatah, que era a principal força da resistência palestina na época, e o Partido Trabalhista Israelense. Eles assinam uma paz. O problema é que a gente tem na região, tanto de um lado quanto de outro, isso não tem aqui apenas Israel como um beligerante hostil. O regime iraniano também apoia hostilidade em todo o Oriente Médio contra Israel a partir do Hezbollah, a partir do apoio ao Hamas, e não só o Irã. Mas o que acontece aqui é que Israel nem sempre foi um ator hostil. O problema é que quando Israel tentou assinar a paz nos anos 90, a própria direita israelense fez questão de cometer um atentado contra a vida do Shimon Peres e lançar o Estado israelense numa nova espiral de intolerância com relação aos seus vizinhos. A gente poderia passar aqui muito tempo explorando as razões, mas uma delas que a gente descarta, Kleber, de cara, é a ideia de que a gente tem aqui um conflito santo. Muito dessa coisa vem sendo colocada nesses tempos de rede social e de superficialidade de fala, de discurso, de posições políticas, de intolerâncias, se fazendo valer disso. Não há uma guerra santa entre o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Existe um conflito político, compreendendo que boa parte desses países árabes, e o Irã, uma pedra fundamental da geopolítica árabe, tá? É um país que ocupa um papel estratégico e central na liderança desse movimento islâmico, desse movimento de países islâmicos que resistem contra uma suposta ou uma alegada a presença imperialista americana. E Israel, por ter sido criado com apoio dos Estados Unidos e da Europa nos anos 40, em 1948, é alegado como um enclave, como um representante desse imperialismo, dessa presença estrangeira impondo uma dominação sobre o Oriente Médio. Então é muito mais político do que religioso. A gente deixar de lado o motivo religioso é fundamental e colocar a coisa no campo do político, até porque o Estado judeu de Israel já procurou a paz com seus vizinhos em um determinado momento. O problema é que a própria conjuntura política não favorece isso. É isso. Agora, eu lembro bem que a gente também recorreu ao senhor, como sempre, na época da guerra da Rússia com a Ucrânia. A gente teve desdobramentos, efeitos práticos, por exemplo, com a escalada o aumento do combustível, né? A questão que envolve o petróleo. Essa situação, do ponto de vista da economia local, regional e mundial, esses dois países em conflito, pode ter que tipo de impacto para a economia? Olha, Kleber, a gente teve, a partir alguns dias antes e imediatamente com o acender do conflito, a gente teve um pico de preço do barril do Brent, né, que é um dos indicadores importantes para você observar como a economia do petróleo no mundo está reagindo. O preço do barril do Brent. Ele teve uma sutil disparada, mas a gente ainda não teve nada que justificasse a gente ficar exatamente preocupado. O que mais preocupa, não diria que é imediatamente, não só a questão do petróleo. Claro que isso é preocupante, porque isso vai interferir com os preços, isso interfere com a economia global, mas mais preocupante do que a questão do preço do petróleo, Kleber, eu acredito que seja a questão relacionada a como as alianças que fazem parte do arco de relações de Israel e do Irã vai reagir. A Rússia e a China ontem, na reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, já se pronunciaram desfavoravelmente com relação às ofensivas israelenses da Operação Leão, que foi a operação que, por sua vez, fez com que fosse acionado o sistema de defesa iraniano, que conseguiu, surpreendentemente com a sua balística, que é privilegiada, furar o chamado domo de ferro israelense. Kleber, é muito importante desfazer também outras confusões que muitas vezes a gente faz com relação ao que é o mundo muçulmano. Uma coisa é Hamas, que é um partido político, um movimento terrorista de pequeno porte, situado na faixa de Gaza e sustentado por apoio de países estrangeiros como o próprio Irã, como o Catar, como vários outros atores regionais interessados na instabilidade de Israel. Uma outra coisa é o Hezbollah, que é uma força histórica dos anos 80 no Líbano. E uma terceira coisa, completamente diferente, é o Estado iraniano. O Irã é uma potência no Oriente Médio, é um Estado com forças armadas substantivas, com tecnologia e com expectativas de se tornar um ator regional protagônico, como já está se encaminhando nos últimos anos. Então não se pode tratar o Irã de forma alguma com um tipo de redução
na compreensão do seu papel estratégico. O Irã é um país relevante, é uma economia relevante, tem tecnologia, tem balística, tem forças armadas, então a gente está falando aqui de um buraco que é um pouco mais embaixo, sabe, Kleber? Ô, professor, quando a gente fala, né, faixa de Gaza, né, que a terminologia nos remete como se fosse uma informação cartográfica, né, na carta do terreno ali. A faixa de Gaza é um estado organizado? Quem é que domina? Tem etnias que compõem a faixa de Gaza? Qual é a situação da geopolítica da faixa de Gaza? Vamos tentar ajudar. Antes de 1948, antes do fim da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, você tinha uma presença imperialista, colonialista, de mandatos, de protetorados britânicos e franceses nessa região chamada do Levante, que é aquela região que fica em cima da Arábia Saudita, embaixo da Turquia, ao lado da Ásia Central, que é onde fica o Estado de Israel hoje, Jordânia, onde fica a faixa de Gaza, Síria, Iraque e logo a vizinhança, o Irã. Essa região foi uma região que se tornou parte desse protetorado britânico-francês com o colapso do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Quando essas regiões que faziam parte desse grande entidade estatal imperial chamada Império Turco-Otomano, quando ele colapsa e a Turquia sobrevive e essa região se fragmenta, há uma ocupação estrangeira, uma ocupação europeia na região, interessada evidentemente na geopolítica regional, que é determinante na junção da Eurásia com a África. Essa questão da presença britânica e francesa foi superada com o fim da Segunda Guerra Mundial, no qual acontece uma onda de descolonizações, ou, se a gente quiser chamar pelo termo que a gente usa aqui no Brasil, de independências. É daí que surge Iraque, Síria, Líbano, e o território da Palestina, que era um protetorado britânico, é transferido através do Tratado de Balfour, em 1948, para uma posse do Estado de Israel. O problema é que a criação do Estado de Israel é feita mantendo um status quo da população palestina em uma posição subalterna a alguma presença governamental, seja britânica ou, nesse caso, a partir de 48, israelense. No dia seguinte à declaração da independência de Israel, é proclamada, é aberta a primeira guerra palestino-israelense. E essa guerra israelino-palestina, ela vai prosseguir até os próximos anos, até os dias de hoje, vamos dizer assim, como uma guerra que tem movimentos insurgentes, tanto num território ao norte, chamado Colinas de Golã, quanto no território ao sul, chamado Faixa de Gaza, que são territórios reivindicados pela chamada Autoridade Nacional Palestina, pela Organização pela Libertação Palestina, que é uma composição de vários grupos de resistência, dentre os quais o Hamas faz parte, dentre os quais, quem lembra do Yasser Arafat, a Fatah faz parte, e fazia parte de forma predominante, e esses movimentos se organizam, eu não chamaria eles de movimentos étnicos, eu me referiria a eles como movimentos políticos, como movimentos de resistência através de guerrilha, de luta armada contra a ocupação israelense. Kleber, são vários conflitos, como a Guerra do Yom Kippur, a Guerra dos 6 Dias. A gente tem uma série de outras intifadas, que são movimentos de ataque e de contra-ataque a Israel. Mas eu poderia classificar da seguinte maneira: de 1948, quando Israel é declarada a independência, a despeito do fato de que a população palestina também tinha reivindicações por se tornar um país próprio, quando é criado Israel, desconsiderando a vontade histórica da população palestina, se forja uma situação na qual a presença de um agente estatal que não leva em consideração a população ali residente persiste. E assim sendo, a população palestina se levanta através dos seus braços políticos e militares contra Israel. É um conflito que data de mais de 70 anos, está longe de ser resolvido. A solução que alguns países defendem, e a ONU abraça, que é a solução de ter 2 estados, um Estado israelense e um Estado palestino, parece que agora com o Benjamin Netanyahu no poder muito longe. A gente, na verdade, está longe, inclusive, da paz. E a questão palestina gira em torno de ter o seu Estado próprio, que algumas forças políticas mais radicais, como o Hamas, defendem o extermínio, o fim do Estado de Israel. Outras, como o Fatah e tantas outras, defendem a coexistência com Israel. Só que num cenário com a beligerância que Israel tem fazendo o genocídio que faz hoje na faixa de Gaza,
Vale lembrar, Israel tem um governo, não é o Estado israelense. É essa coalizão que está no poder que decide ir à guerra. Com essa coalizão no poder em Israel, a gente tem uma paz muito distante, cara. Bom, para fechar, realmente agradecer já antecipadamente a sua deferência de falar com a gente aqui no sábado pela manhã, fazendo hora extra aqui no seu final de semana. Para mim é um prazer, Kleber. Você é um amigo e a diária é uma casa. É isso. Olha, essa questão, quando envolve esses países aí do Oriente Médio, a gente tem, claro, daquilo que as emissoras, os correspondentes, as agências de notícias vão mostrando, tem essa guerra que envolve a alta tecnologia, os drones, né, o efeito letal desses drones, a revolução disso. Aí a gente fica com mais receio ainda. Claro, guerra é guerra, os números são catastróficos, enfim. Mas o problema é quando tem essa escalada, né? Essas agressões mútuas assim começam. É como se fosse golpe de cotovelada no boxe, que não é permitido. Aí eles atacam alvos civis, sob a alegação de que o pseudo-hospital, na verdade, era um centro de inteligência do inimigo. Tem muito disso também. E o uso de armas químicas também, que sempre preocupa, né, professor? Kleber, a gente teria 3 camadas de preocupação em ordem, e é difícil determinar qual é o mais problemático dos fatores. O primeiro, a gente já está assistindo, o Estado de Israel e o Hamas juntos já inventaram a normalização disso, e a comunidade internacional não está revoltada sem motivo, que é o uso indiscriminado de ofensivas militares contra populações civis desarmadas e inocentes. O que está acontecendo em Gaza é um verdadeiro absurdo. É algo que não é possível seja defendido por nenhuma moralidade, por nenhum valor, nem que você acredite que o Hamas é um vilão histórico, é um grupo terrorista. Nada disso justifica o ataque contra populações civis inocentes. Isso fere qualquer órbita de direito internacional e de senso de humanidade, vamos falar em bom português. Esse já não é mais um problema do ponto de vista da sua execução. Esse conflito já tomou essas proporções e já era para ter sido resolvido. Só que a gente está ascendendo a uma segunda camada de problema, que é o fato de que nós não estamos mais assistindo só um genocídio, e tudo isso acontece simultaneamente, tá, Kleber? Esse é o problema. As coisas vão se acumulando. A gente não está só mais assistindo esse genocídio, esse ataque contra populações inocentes de forma massiva, mas a gente também está assistindo, e isso é extremamente problemático, que um Estado portador de uma bomba atômica, que é o caso de Israel, entra em agressão mútua contra um outro Estado que tem a iminência de obter a tecnologia nuclear, que é o Irã, que já tem a balística necessária e está refinando o processo para ter ogivas. Isso cria um precedente, uma possibilidade de conflito que é muito diferente, por exemplo, do conflito entre Rússia e Ucrânia, que também já é uma violência completamente inaceitável, mas ainda envolve um ator que detém a bomba nuclear contra outro que não detém. Nesse caso, a coisa é um pouquinho mais dramática. E a terceira camada, que é a que pode de fato nos preocupar, é se nós tivermos o engajamento dos sistemas de aliança que tanto o Irã quanto Israel possuem na direção de fortalecer as partes beligerantes no conflito, ou seja, Rússia, China, Estados Unidos, os outros países árabes do entorno, como a Arábia Saudita, por exemplo, vão se engajar? Como é que isso... Turquia, muito importante. Como que esses países vão se comportar? Porque o que fez com que a gente tivesse, no início do século XX, lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, e durante a Guerra Fria, a globalização de um conflito foi o sistema de alianças. Quando um país entra em conflito com outro, o aliado de um agride o aliado do outro, e isso gera uma espiral irracional de violência que toma conta do planeta. Esse é o principal problema, é o mais dramático dos cenários hoje. Claro que o uso de bombas nucleares, de uma arma nuclear, seria dramático. Claro que a questão humanitária já é dramática, mas se a gente tivesse um cenário de proliferação do conflito e a gente tiver um sistema de alianças sendo acionado e ativado, aí realmente a gente entra num estado de extrema... Opa, perdemos o sinal aí? Opa. Alô? Oi. Tá, tudo bem. Voltamos. Tivemos um pico de sinal aí. Eu não sei se me perdeu a última parte. Só foi a última frase. Se a gente tiver um engajamento desse sistema de alianças na direção de tomar parte de Israel ou do Irã,
aí a coisa fica feia. Se Rússia, China e Estados Unidos entrarem no conflito, os países vizinhos entrarem no conflito, aí a coisa fica bem feia, Kleber. Mais feia do que já está. Muito bem, esse aí é Daniel Santiago Chaves Ribeiro.